Olá, pessoal. Conforme combinamos, segue aí as explicações das 9 questões que nós combinamos. Eu iria, deixar aqui gravado a explicação para vocês, ok? Então, na morfologia, foi a aula 2, aula de quinta-feira passada. Na primeira questão, nós tínhamos aqui uma tira, tá? Vou pegar aqui uma caneta para nós podermos analisar. E a pergunta é: a reescrita das frases do primeiro quadrinho em um único período permanece com o sentido original preservado na seguinte redação. Aqui, essa questão está cobrando uma relação da preposição, uma relação lógica da preposição. Então, aqui eu tenho tanta culpa, tanta injustiça, desculpa, e miséria, aí culpa das pessoas. Então, para unir essas duas orações, essas duas aí, em uma única frase, poderíamos colocar, então, a banca nos pede. Eu posso colocar o sobre, ou seja, tanta injustiça e miséria sobre a culpa das pessoas, ou tanta injustiça e miséria para a culpa das pessoas, ou ainda, tanta injustiça e miséria na culpa das pessoas, tanta injustiça e miséria por culpa das pessoas, tanta injustiça e miséria apesar da culpa das pessoas, né? Apesar da culpa das pessoas. Então, nós podemos ver que a relação lógica, a única preposição que estabelece uma relação mais lógica aí, seria por culpa das pessoas. A alternativa D, uma vez que sobre é a respeito, né? Para indica uma ideia de finalidade, para quê? Indica uma ideia de local. Então, nós não temos aí um local, né? Está na cozinha, por exemplo. E eu tenho aqui por culpa. Então, olha, tanta injustiça e miséria foi o quê? Foi por culpa das pessoas. Então, alternativa aí, alternativa correta, alternativa D, ok? Então, vamos seguir. A segunda questão que havia ficado trata da conjunção. Aqui nós estamos falando do valor da conjunção, conforme a banca da VUNESP sempre pede. Geralmente, tá, em praticamente 90% das provas, até mais de 90% das provas, de 10 questões, pelo menos em uma ou duas, aparece aí a questão da conjunção. Então, vamos tomar cuidado com essa questão da conjunção. E aqui eu já vou até grifar a conjunção que vai ser trabalhada. Ele diz: embora tenha triplicado o número de professores com alguma formação em educação especial inclusiva, contam-se não muito mais que 100 mil deles no país. Bom, vamos lá. O sentido expresso pela oração destacada na relação que estabelece com o restante do enunciado também pode ser corretamente, então vamos pegar aqui o corretamente, né? Identificado no trecho. Bom, primeira coisa, eu observar qual é esse valor, tá? Então, embora nós podemos pensar em outras frases, embora tenha pedido, ela não fez o que eu havia solicitado, embora tivesse dinheiro, não comprei o que desejava. Tem uma ideia aí de concessão. Lembram que nós falamos durante a aula, embora chovesse muito, fui à praia, então uma ideia de concessão. Vamos ver então qual, né, das alternativas aqui oferece também uma ideia de concessão. Quando o país aderiu à convenção, esse quando, pessoal, dá ideia de tempo, né? Quando o país aderiu à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, era comum ouvir, é um tempo, portanto não é concessão. Agora, eu já tenho uma concessão aqui, vejam, apesar das dificuldades, ou seja, uma concessão, apesar das dificuldades, ela se tornou lei em 2015. Ou seja, apesar da chuva, eu fui à praia. Apesar da dificuldade, ela se tornou lei. Portanto, aí a alternativa B está correta, mas como nós já comentamos em sala de aula também, o cursista precisa, né, observar, o concurseiro precisa estar atento a quê? As demais questões, ok? Então vamos ver, vamos ver as demais questões. Ó, os empecilhos vão desde o acesso físico à escola, como o enfrentado, da mesma maneira que o enfrentado, tal qual o enfrentado. Aí eu tenho aí uma espécie de uma comparação exemplificativa, tudo bem?
Então, tal qual o enfrentado por cadeirantes, não dá embora, né? Evidentemente não é uma ideia de concessão, assim como essa última também, tá? É a mesma ideia aqui, então, como assim, ó, que não se confunde com incapacidade, como, felizmente, já vamos aprendendo da mesma forma, tal qual, felizmente, já vamos aprendendo. Então, note que se você tem uma boa leitura, a C e a E têm o mesmo valor, ou seja, uma acaba eliminando a outra. E ficamos ainda com a D aqui, e vai pedir para, né, minorar preconceitos. Aqui o para a gente já conversou também que a ideia é de finalidade. Para quê? Tudo bem? Aí então, a alternativa B é a nossa alternativa correta nessa questão. Vamos para a próxima. Os termos destacados na frase: a rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados, até para o mais básico. Expressam respectivamente circunstância. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma preposição, tudo bem? Aqui eu tenho que aí um advérbio de intensidade. Até para o mais básico advérbio. Poxa, já falei aqui, né? Se é um advérbio de intensidade, ele intensifica o básico, né? Está intensificando. Veja, a única alternativa que nós temos uma intensidade é aqui. Tudo bem? Agora vamos ver se realmente a preposição dá uma ideia de inclusão, né? Ó, a rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados até para o mais básico, ou seja, inclui, né, até o mais básico aqui precisa ser qualificado, ou seja, está incluindo aqui na ideia de ser qualificado. Portanto, aí a alternativa C seria a alternativa correta. Seria não, né, pessoal? É a alternativa correta, ok? Alternativa C. Próxima questão ainda, né, da Prefeitura de Piracicaba, que nós estamos vendo. Aí a gente tem aí, buscando para vocês sempre aquilo que está caindo nos últimos anos, em 2020, 21 e de preferência 22, alguma coisa que esteja saindo do forno aí, tá bom, pessoal? Na passagem, vamos lá. Aí, ao menos um profissional preparado se encarrega de receber, perdão, o aluno e sua família para definir atividades e de auxiliar os docentes do período regular nas técnicas pedagógicas. Então, a seguinte expressão exprime, né, a noção de finalidade. Então, ele está perguntando simplesmente para a gente, né, qual das expressões aqui, né, indica ideia de finalidade. Está muito fácil essa questão. Perdão. Ao menos um de receber para definir. Lembra, pessoal? Olha, arrumei a casa para receber os amigos, fiz as malas para viajar. Olha como você pode ter uma noção facilmente, né, de finalidade. Parabéns para vocês. Vocês que acertaram aí. Parabéns para finalidade. A finalidade dos meus parabéns, meus cumprimentos é para você. Portanto, aí a alternativa C, no período e nas técnicas, de maneira nenhuma, né, expressa ideia de finalidade. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta nessa questão. Continuemos. Aqui eu já deixei, né, destacado aí para vocês, então vamos ficar de olho. O que diz nessa questão aqui ainda aí de uma prefeitura aí, né? A prefeitura de Rio Claro, mais um concurso da VUNESP. Leia os textos, os trechos, perdão, do texto em que as expressões destacadas apresentam, respectivamente, circunstâncias de intensidade de moda. E, economicamente falando, o desgraçado é mais rico do que eu. Opa, vamos lá, mais rico do que eu, a ideia de intensidade, né? Já disse aqui. E um pai foi judicialmente, lembrem que a maioria, né, aí dos advérbios terminados em mente são advérbios de modo. A maioria, não são todos, a maioria certamente é afirmação, tudo bem? Então, negativamente é de negação, mas a maioria dos mentes são de modos, ok? Aí vem, assinale a alternativa
em que as expressões destacadas também apresentam, respectivamente, a circunstância de intensidade e modo. Então, vamos lá. Bastante simples. Opa, bastante me parece ter uma intensidade, né? Note, ó, muito simples, né? Está intensificando o simples. E aí continua. Irrazoável. É escutado sobre a situação doméstica que ele relata com uma serenidade oriental. Pessoal, como ele relata isso? De que maneira ele relata? Né? Ele relata olha, um pai foi judicialmente obrigado. Como ele foi? De que maneira ele foi? Foi judicialmente. Como ele relatou? Ou seja, a alternativa A já está correta. Vamos ver a B. Professor, olha a B aqui, ó, tem bastante também intensidade, não é? Sim, mas o talvez aqui é uma dúvida, né? Ele não dá aí um modo, ele indica uma dúvida. Depois no C, felizmente eu tenho um modo, já não tenho mais uma intensidade aqui, porque veja, as palavras pedem o quê? Respectivamente. Vamos grifar aqui, ó, respectivamente. Então aqui, né, ele poderia ter modo e depois aqui, né, relata com uma. Então eu tenho modo e modo aqui. Felizmente é o modo como aconteceu, com o modo também. A D, escuto tudo com, né, como eu escuto? Mais uma vez, um modo. Eu escuto tudo com uma mistura de pasmo e inveja. Aqui eu tenho modo, então eu vou ter aqui modo e modo. E aqui eu tenho uma dúvida. Portanto, alternativa A, alternativa correta, ou seja, intensidade e depois o modo, como ele relatou. Isso aqui, né, é uma expressão adverbial de modo. Ok? Vamos para a próxima? Para o amigo do autor, alugar um apartamento custa dinheiro. Uma empregada que mantenha a casa em ordem também não é grátis. E, além disso, não há congelados que superem os cozinhados. Bom, professor, o que está sendo pedido aqui? Amigos, meus aí alunos, concurseiros, o que está sendo pedido aqui é o pronome completando o verbo. Vamos lembrar. Lembre que o professor Celso disse na aula. Disse o seguinte para vocês aí, pessoal. O a, os e as sempre serão objetos diretos. O que é objeto direto mesmo? O verbo pede, né, o complemento sem a presença da preposição. O lhe, sempre objeto indireto. Não é facinho. O que eu tenho que ver aqui é o verbo. E ver se o verbo, por exemplo, alugar. Quem aluga, aluga algo. Ok? Manter. Quem mantém, mantém algo. Mantém alguém, mantém alguma coisa. Tem a preposição. Que supere. Olha agora. Quem supera, supera alguém, supera algo. Então vamos ver o que acontece aqui? Então, para o amigo do autor, alugá-lo, vamos ver, alugá-lo, o apartamento é o, né? Aqui, então, lembra que terminado em R, tira o R, vai ganhar o R, perfeito, né? Que mantenha a casa, que a mantenha. Opa, professor, por que que essa casa, que seria o a aqui, né? O azinho no lugar, o pronome, por que que veio para frente? Aqui existe a colocação pronominal. O que, não é? É um pronome relativo, ó, uma empregada que a mantenha. A empregada mantém a casa. Esse que com pronome relativo atrai, é partícula atrativa. Portanto, esse a vai vir para frente, ó, ele estava aqui, né? Aí a casa, ela veio parar para frente, por quê? Porque lá existia uma partícula atrativa. Tudo bem? E a mesma coisa acontece aqui, ó. Congelados que superem os cozinhados da mãe. Veja, pessoal, que sempre, né, o pronome relativo, ele se relaciona com o termo anteriormente citado, ó. Não há congelados, os congelados superem. O que também pronome relativo. Ambos aqui, tá? Tanto que mantenha como que supere são pronomes relativos,
Por isso eles também atraem, ou seja, esse cara que estava aqui, ele vai ter que vir na frente, né, do verbo, ok? Portanto, a alternativa A está correta com relação tanto né, ao pronome a ser usado, né? Aqui seria os cozinhados, então seria eles, são os, ok? Quanto, né, a colocação pronominal. Então, tem duas maneiras aí de enxergar essa questão. Tudo bem? Vamos ver as demais? Essa daqui estaria correta, estaria, né, aqui. Aqui já estaria errado, porque, né, a partícula atrativa teria que ser usada aqui na frente. Nesse caso aqui, o lhe não poderia ser, porque eu não mantenho a alguém, eu não mantenho a algo, nem para algo, eu mantenho algo, tudo bem? Então, esses dois dias aqui não pode ser usado. Alugar-lhe, tá? Só se eu estivesse alugando para alguém, aí sim entraria o lhe. Então vamos imaginar, aluguei o apartamento para ela. Aluguei-lhe o apartamento. Beleza, o lhe estaria entrando no lugar de para ela, mas no lugar do apartamento não pode. E aqui também já eu descartaria. Portanto, alternativa A, a alternativa correta dessa questão. Releia o primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo diz assim, né? Separados por uma tela, as pessoas na sociedade virtual não alcançam o outro. Motivo pelo, quer dizer a contração de per mais o. Per é uma forma arcaica, né? De por, tudo bem? Aí, então, eu tenho per mais o dá pelo, não é? Em seu lugar, tudo preposição, tá bom, pessoal? Veja que estão ligando termos aí. Estamos vivendo, maior individualismo da história, contração de D mais A, então aqui eu tenho um D, ok? E aí eu pergunto, dessas conjunções, dessas preposições, perdão, qual aquela que indica aí um sentido de instrumento, uma ideia de instrumento? Instrumento é o que eu vou usar. Então, por exemplo, abrir a porta com a chave. Então, a chave foi o instrumento que eu usei para abrir a porta. Então, a gente vai procurar aqui um objeto fazendo alguma ideia, algo, né? Como a gente fala, um instrumento fazendo alguma coisa. O instrumento não é um instrumento necessariamente aí que toque som, tudo bem? Apesar de solei com, né, o violão. Então, o violão foi instrumento usado para solar. Mas abrir a porta com a chave foi usada para abrir a porta, ok? Então, vamos ver. Separadas por uma tela. Puxa vida, tá aqui, olha. Vejam, a tela não foi o instrumento usado para separar. Ó, instrumento, no caso, objeto, né? Mas foi um instrumento usado para separar. Veja que pessoas na sociedade, isso daqui indica local, né? Lugar, referência, que é na sociedade. Mesma coisa do em seu lugar também, porque o na nada mais é do que o em. Eu vou tentar escrever aqui, é difícil, tá? Mas, tudo bem? Esse mais ficou feio. Vamos lá. Mais o a. Então, o em aqui, é esse mesmo em aqui, eles fazem a mesma função, tá bom? Pelo, como eu falei, é per mais o, que é por, né? Aí, ó. Mas note que aqui eu não tenho pelo qual, o qual, né? Não é um instrumento que foi usado por motivo. Já aqui, o instrumento tela foi usado para separar. Individualismo da história, ele indica uma, né, referência, uma posse aí. De quem é o individualismo? O individualismo é da história. Perfeito? Portanto, aqui, a alternativa correta, separado por uma tela, alternativa A, e não tem discussão com relação a isso. Alternativa A. A próxima questão, então, vamos lá. Segundo a descrição gramatical, futuro do pretérito. Pessoal, é importante nós entendermos. Eles acabam explicando, como eu disse para vocês, a banca Vunesp, muitas vezes, ele explica o que ele pede, ou o que ele pedirá. No caso do futuro do pretérito, o que vai acontecer? Vamos imaginar o futuro pretérito como eu brincaria, eu cantaria, você cantaria, nós cantaríamos, eles cantariam, e por aí vai. Ele tem uma desinência própria dele, que é a desinência ia. Tudo bem? Desinência verbal que indica justamente isso, futuro do pretérito. Ou seja, aqui, como eles dizem assim, né? Uma afirmação
condicionada, quando se refere a fatos que não se realizaram e que provavelmente, talvez aí não se realizarão. Então, esse é o futuro pretérito. Ó, eu cantaria se você me deixasse. Eu compraria se tivesse dinheiro. Se eu gostasse de ler, leria Castro Alves. Alguma coisa desse sentido. Então, se há essa explicação, se eu sei, eu tenho essa desinência ia, fica muito fácil resolver essa questão, uma vez que, olha, viveremos, né, aí como reis, se nos pagarem. Eu tenho uma condição, mas veja, eu não tenho uma ideia que isso talvez não aconteça, né? Eu não tenho uma ideia aí que provavelmente isso não aconteça. Não é uma afirmação condicionada quando se refere a fatos que não se realizaram. Viveremos como reis. É um fato que ainda pode se realizar, ok? Assim como insatisfeito com tudo, vivia. Aqui é um fato que acontece, aconteceu. É uma afirmativa. Esperam ter mais conforto quando, né, viverem, ou seja, é um fato que pode se realizar, né? Então, aí um futuro, né, do subjuntivo, quando eles, né, viverem na cidade, né, eles esperam ter mais conforto. Agora, para vivermos, a finalidade, né, para vivermos bem, então, para vivermos bem, né? É preciso que saibamos ceder quando necessário, mais uma questão temporal, a mesma questão, né? Quando viverem, ou seja, se eu estivesse pensando na C, a D já me elimina a C, que é a mesma ideia temporal. Já a alternativa E, que é a alternativa correta, note, eu tenho a hipótese, né? Se todos o aceitassem, então vamos lá. Aqui, se todos o aceitassem por parte da família, ele viveria. Olha a desinência aqui, pessoal, que o professor Celso aí disse para vocês, tá? Cantaria, brincaria, pegaríamos, cantaríamos, brincaríamos. É o futuro, né, do pretérito. Alguma coisa que é tomado como algo hipotético aí, ok? E a última questão para nós analisarmos, aí eram 9 questões que eu deixei para vocês. Lembrando mais uma vez, qualquer, né, dúvida que tiver ainda dessa questão, entre em contato, tá bom? Este vídeo é apenas para esclarecer um pouco alguma questão que houve, uma vez que eu deixei as questões para vocês no grupo aí do WhatsApp. Então, aqui eu tenho uma última questão, um texto que ele nos trouxe, e aí há um recorte do texto que diz: como, né, apontou o filósofo e psicólogo americano William James, o pioneiro em estudos sobre a memória, se nos lembrássemos de tudo, seríamos pessoal. Vocês acabaram de ver isso aqui, né? Se nos lembrássemos, íamos. Olha a questão do futuro do pretérito, muito bem. Na maioria das vezes, tão doentes quanto se não lembrássemos de nada. A palavra, então, como? Aí a ideiazinha que ele tá, né? Aí, exprime nesse contexto a ideia de. Então, note que eu poderia dizer aqui, né? Como apontou o filósofo, conforme. Aqui é difícil escrever com o mouse, tá, pessoal? Mas vamos lembrar aqui que aqui está um conforme, tudo bem? Desculpe aí essa letra maluca aqui, mas conforme. Então, aqui eu tenho uma ideia de conformidade, ok? Como nesse sentido aqui da ideia de conformidade. Olha lá. Conforme apontou o filósofo e psicólogo americano William James, ok? E aí, pronto, já me ajudou bastante, né? A palavra como exprime, nesse contexto, a ideia de, vamos lá, conformidade. E aí eu preciso continuar, né? Com o mesmo sentido que tem na frase. A senhora trata como se fosse, né? Aí, um filho. A senhora trata conforme se fosse um filho? Ou, vamos lá, tem uma outra conformidade aqui embaixo, tá? Que diz assim, com o mesmo sentido que na frase. A liberdade de expressão é direito de todos, conforme diz a lei. Então, o que eu tenho aqui de diferença, só para nós entendermos? A senhora trata como se fosse um filho. A senhora trata algo
né? E esse algo é tratado da mesma maneira que um filho. Ou seja, eu tenho uma conjunção aqui que dá uma ideia de comparação. Está comparando a forma da senhora tratar, né, com a forma das pessoas tratarem o filho. Então, é uma comparação. Já aqui, claramente, eu tenho uma ideia de conformidade. Ó, aí, a liberdade de expressão é direito de todos, conforme diz a lei, da mesma maneira que diz a lei. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma ideia, é a mesma conjunção, porém, com uma ideia de comparação, comparando o modo como a senhora trata com o modo como as pessoas tratam o filho, tá? E aqui eu tenho uma ideia de conformidade, da mesma maneira que. Portanto, esta alternativa é a alternativa correta. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Muito obrigado, um abraço a todos. Até a próxima aula.